Episódio número 15. A abstinência revelada. Pare de ter medo dela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. De todos os grandes mitos que envolvem o tabagismo, sem sombra de dúvida, a abstinência é o maior deles e o que mais assusta um fumante, sempre que ele pensa em parar de fumar. O sofrimento que a abstinência representa na mente de um fumante e o medo que ela gera é uma das maiores barreiras para que ele tome a decisão de se libertar do fumo. Na aula de hoje, eu vou te explicar e provar vários fatos sobre a abstinência da nicotina para que você a desmistifique e perca o medo dela. Fato número 1. Eu vou provar para você que a abstinência física da nicotina não é nada daquilo que você pensa que ela é. Fato número 2. Eu vou te explicar o que é na verdade a abstinência. Fato número 3. Vou explicar por que você não precisa ter medo da abstinência. Fato número 4. Vou explicar que não é ela a verdadeira barreira que te impede de se libertar e explicar com clareza o que você tem de combater para ser bem-sucedido em parar de fumar. Tudo o que você precisa é de uma mente aberta e questionadora. Aliás, essa é a premissa básica para ser bem-sucedido em parar de fumar, aplicando os conceitos do método Easy Way. Ter a mente aberta e se questionar sobre tudo o que o cigarro representa na sua vida e entender como o fumo opera dentro de você. Se você tentou parar de fumar antes e não conseguiu, é preciso que você questione os paradigmas nos quais sempre acreditou sobre o seu fumo e sobre o parar de fumar, para que você possa sair desse ciclo de insucessos e frustrações que te mantém cativo ao vício até hoje. Existe um problema aqui. Uma trava. E o problema é que se você sofreu o cão para tentar parar de fumar antes, uma ou mais vezes, é difícil para você conceber a possibilidade de parar de fumar sem sofrer com a abstinência. Eu sei disso porque eu também sofria nas minhas inúmeras tentativas até conseguir, e só o pensamento em parar já me deixava tensa. Eu sei também que a sociedade e a medicina consideram o sofrimento causado pela abstinência do fumo uma coisa terrível, e mais, consideram que ela seja a norma existente e indiscutível, mas isso não corresponde à verdade. O que piora tudo e confunde a cabeça dos fumantes é o fato de que a maioria que já tentou parar de fumar no passado sofreu de verdade e, erroneamente, acredita esse sofrimento à abstinência. Quando os fumantes conversam entre si e trocam suas percepções e experiências sobre parar de fumar, um só assusta ainda mais o outro, confirma a tortura que sentiu e reafirma que parar de fumar é realmente difícil e sofrido. Pois eu estou aqui hoje para falar o contrário do que você sempre ouviu, para refutar todos esses argumentos que descrevem a abstinência física da nicotina como algo terrível e para peitar tudo o que você acredita que significa a abstinência. E por favor, não me leve a mal. Eu não estou aqui nem por um segundo para diminuir o sofrimento de ninguém, nem para dizer que as pessoas não sofreram ao parar de fumar de forma alguma. Eu sei que se você tentou no passado, você certamente sofreu e muito. O que eu quero dizer é que o seu sofrimento não foi causado pela abstinência, como em geral as pessoas pensam, e sim por um outro fator que eu vou explicar para você. Eu não sei se você já viu aqueles truques onde você olha uma imagem por uma determinada perspectiva, um determinado ângulo, e quando o seu olhar se desloca um pouco e você vê a coisa sob outro ponto de vista, algo se revela a você, como uma ilusão de ótica.
E é exatamente assim com tudo em relação ao fumo. É o exato oposto ao que parece ser. E uma vez que você enxerga por esse novo ângulo, a mágica se revela e você entende o que antes estava embaralhado, oculto. Se você já fez ao menos uma tentativa de parar de fumar, eu quero que você se esforce e se lembre como ela foi. Quando você interrompeu seu consumo de cigarros, como você passou a se sentir? Nervoso? Tenso? Irritado? Triste? Mal-humorado? Querendo chutar poste e descontar no primeiro que apareceu na sua frente? Deprimido? Ansioso? Insuportável? Perdido que nem uma barata tonta? Qualquer que tenha sido o sintoma ou os sintomas, se você pensa que eles estão relacionados com a síndrome de abstinência, você está equivocado. A abstinência física da nicotina em si não é a causadora de nada disso. Pois então, vamos explicar o que é a síndrome de abstinência da nicotina. Em primeiro lugar, e provavelmente você já sabe disso, a nicotina é uma substância classificada como droga presente no tabaco e que vicia você em cigarros. Não houvesse nicotina no seu cigarro, não haveria esse vício físico para você. Todo fumante, de fato, possui dois componentes que viciam no cigarro. Um é esse componente físico, o vício em nicotina, e o outro, o componente psicológico ou mental. Todos os métodos que você conhece destinados a parar de fumar usuais no mercado, tais como remédios, variantes de reposição de nicotina, como adesivos, chicletes, inaladores, cigarro eletrônico, etc., prometem acabar com o vício em cigarros, tendo como único foco esse componente físico da droga, ou seja, eles prometem, de alguma forma, atenuar os sintomas da dependência física ou permitir que você passe pela abstinência numa forma de desmame menos traumático. Se focar em resolver a dependência física funcionasse, a maioria das pessoas que tentaram usar remédios e adesivos seria bem-sucedida, e não é o caso. Talvez você mesmo tenha tentado algum deles no passado, e como a maioria das pessoas, fracassou. Algumas pessoas ainda assim insistem em tentar de novo, achando que o problema é com elas e não com essas alternativas, ou seja, com o foco delas, que é tentar atenuar os sintomas da abstinência. O único método no mundo que não está nem aí para os sintomas da abstinência é o método Easy Way, e não sem coincidência, o método de maior sucesso no mundo para parar de fumar. Curioso, né? E se você, nesse momento, pensar em parar o vídeo, achando que eu estou fazendo propaganda do método, sinto muito. Mas eu tenho de trazer coerência a toda a construção do conhecimento que eu vou te passar. Porque a sua outra alternativa é continuar a dar murro em ponta de faca, acreditando que o caminho é lutar contra os desagradáveis sintomas da abstinência. Se isso fosse verdade, depois que a abstinência passasse, estaria tudo resolvido e os fumantes estariam curados? Você realmente acredita nisso? Imagina que a gente criasse um Big Brother do fumo. Eu já pensei nisso. E colocasse numa casa só fumantes e tirasse na raça o cigarro deles e observasse as suas reações através das câmeras. Eles iriam demonstrar exatamente os sintomas que eu descrevi há pouco para você. Irritabilidade, mau humor, ansiedade. Alguns iriam suar frio, ter insônia, iriam implorar para sair e poder fumar, ainda que $1 milhão estivesse envolvido, pode apostar. Eles trocariam isso por poder sair e fumar. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que eles ficassem ali na marra e ninguém saísse. Eu sei que você iria acompanhar suas vidas ali com os olhos esbugalhados na tela para ver o que ia acontecer. Deixa eu te dar uma informação técnica agora. O que é a abstinência? Os fumantes pensam que a abstinência são os sintomas desagradáveis que sentem quando tentam parar de fumar. É errado. A abstinência é o que sente todo fumante cada vez que ele apaga o seu cigarro. Fumantes vivem em abstinência. É como uma coceirinha que eles têm que coçar. E a cada vez que acendem um cigarro, eles não acabam com essa coceira, mas sim garantem que ela vai continuar a coçar por toda a sua vida. Veja bem, a nicotina é uma droga de ação extremamente rápida. Ela sai rápido do seu corpo. Na realidade,
esse tempo de excreção varia de fumante para fumante e existem outros fatores que influenciam nessa excreção. Dependendo do seu metabolismo ou do quanto você fumar, se for mais rápido, depois de meia hora, metade dela já pode ter ido embora do seu corpo. Ou se o seu metabolismo for mais lento, depois de 2 horas, metade dela já saiu do seu corpo. E se você tiver consumido álcool, por exemplo, isso também vai variar. Ela vai embora mais rápido. Ou seja, existem fatores internos e externos que influenciam a velocidade da saída da nicotina de pessoa para pessoa, de acordo com a situação. Mas o fato é que um dia você foi um não fumante. Até aquele momento, quando era jovem, não havia nicotina alguma no seu corpo e, portanto, ela não era eliminada. Isso, claro, partindo-se do pressuposto que você não era um fumante passivo, que ninguém na sua casa ou no seu trabalho fumava perto de você, ok? Porque se você era um fumante passivo, a substância estava no seu corpo e sofria os efeitos dela como fumante passivo, mas você não era viciado nela. Muito bem. Se você era um não fumante até a juventude, quando você experimentou o seu primeiro cigarro, você colocou essa droga para dentro e iniciou o seu countdown, ou seja, o reloginho que dispara a necessidade de repor a droga. Ele funciona assim. Você experimenta o primeiro cigarro da sua vida, ou seja, você coloca a nicotina para dentro pela primeira vez, e assim que você apaga aquele cigarro, esse reloginho começa a contagem dele. A contagem avança conforme os níveis de nicotina no seu corpo vão caindo. Por ser uma droga de ação rápida, ela sai do seu corpo muito rápido. E conforme ela vai indo embora, uma sensação de vazio e insegurança se instala dentro de você, pedindo mais um cigarro, ou seja, pedindo para você repor a droga. E no começo, essa dinâmica é tão sutil que você nem a nota. Não há fumante nenhum no mundo que conte que quando começou a fumar e espaçava os seus cigarros entre um e o próximo, nenhum deles relatava os terríveis sintomas da abstinência. Se lembre agora do seu período de aprendizagem, quando você estava aprendendo a fumar, aprendendo a tragar. Você não sofria com a abstinência na maior parte do tempo em que não fumava, fossem muitas horas ou dias, e você sabe disso. Esse é um fato que você precisa se lembrar. Onde estava o sofrimento da abstinência após o primeiro cigarro que você experimentou? Ele não existiu. Ninguém experimenta um cigarro e depois sai correndo comprando um maço por dia e não pode ficar 1, 2 horas sem fumar desesperado. Não, não é assim que funciona. No começo, a coisa é realmente sutil. É um cigarro aqui, outro ali. Você não tem a percepção disso ser um vício. Você pensa que está no controle e fuma quando quer. Essa é a droga mais sorrateira da face da terra. E por ser assim, você abre a sua guarda e cai na cilada. Todo jovem acredita que está no controle e fuma porque quer. Foi assim que você entrou nessa arapuca e foi assim que todas as milhões de pessoas que são fumantes como você também caíram. Só que você não sabe, mas você já está viciado. Passa um tempinho, seus amigos acendem um e você aceita mais um. Aprende a tragar, se sente adulto, dono de si, poderoso, coisa e tal. Quando você experimenta esse segundo, não importa quanto tempo levou entre esse primeiro e o segundo, não importa se foi no dia seguinte ou no mês seguinte, sob o ponto de vista físico, você está repondo a droga que foi embora no seu corpo. E aquela sensação de vazio e insegurança que estava ali foi, entre aspas, preenchida pelo cigarro. Quando você apagar aquele cigarro, a nicotina vai novamente embora. E você vai querer fumar mais um. Você criou um ciclo de reposição da droga dentro de você. A cada vez que você apagar um cigarro, a nicotina irá embora e daqui a pouco você irá a repor para alcançar os níveis da dose que recebe ao acender um. Apaga, ela sai. E conforme ela sai, de novo essa sensação de vazio e insegurança se instala dentro de você, te levando a acender o próximo.
E o próximo, e o próximo, num ciclo sem fim de reposições de droga, a menos que você o interrompa. E por falar em interromper, vamos voltar para a nossa casa fictícia do Big Brother do fumante. Todos eles tiveram seus cigarros cortados na marra ali dentro, sem aviso prévio. Eu sei que é super desconfortável pensar numa situação como essa, mas me acompanhe nessa situação hipotética. No primeiro dia, você ia ver todo mundo subir pelas paredes, revoltados, extremamente irritados, inseguros, vagando pela casa perdidos, sem saber o que fazer, nervosos. Alguns iriam chorar, se descontrolar e acompanhar de fora suas reações, infelizmente, só iria reforçar em você a sua crença de que a síndrome de abstinência é realmente terrível. Eu vou de novo puxar sua memória aqui. Se lembre que quando você começou a fumar, você mal a sentia. Sabe por quê? Porque a abstinência física em si é algo leve e imperceptível. Ela é exatamente o que você sentiu quando começou a aprender a fumar. Isola o resto e veja por si só que o que eu estou falando é fato. É por isso que eu chamo a sua memória agora, a memória dos seus primeiros cigarros, porque uma coisa é certa, a abstinência estava lá o tempo todo. E não, ela não é seletiva, ela não é mais branda quando se aprende a fumar e supostamente pioraria depois com o tempo, como muitos pensam. Ela não começou a incomodar porque você passou a fumar mais. Essa não é uma questão quantitativa. Afinal de contas, se você fuma um único cigarro e fica muito tempo sem fumar, como foi seu primeiro cigarro, por essa lógica, o sofrimento deveria ter aumentado e o oposto se deu quando você aprendeu a fumar. Você nem sente. Só que a abstinência é a abstinência. A reação no seu corpo é uma só, como é a reação que existe a qualquer substância que você ingere. É uma coisa química. Os níveis da droga caem no seu corpo e você precisa repor a droga. Fim de papo. Ela não pode ser um nada no começo e ser terrível anos depois. Não é assim que a abstinência física de uma droga se comporta. Como você reage a ela com o passar do tempo é outra coisa e está ligada com outro fator que ainda vou explicar, mas não com a abstinência física em si, ok? O que eu estou aqui fazendo com você é a desconstrução da abstinência física como uma coisa terrível, usando a sua própria experiência de vida, para que você a desmistifique e não a tema, porque você não precisa ter medo dela. Continuando. As pessoas dentro daquela casa pensariam de fato que estão se sentindo muito mal e sofrendo por causa da abstinência. Agora, um outro detalhe técnico para você. Quanto tempo dura a abstinência? Se você entrar em fóruns, comunidades, redes sociais e ouvir pessoas que pararam de fumar recentemente contarem as suas experiências, vai se impressionar negativamente. E eu recomendo a você que não faça isso, porque ouvir essas pessoas só vai te passar mais medo do que você já tem e não vai te ajudar em nada, só vai te confundir mais. Muitas delas relatam que ainda sofrem com abstinência meses depois que pararam de fumar e ficam esperando, desesperados, para ver quando essas sensações ruins vão embora. É de cortar o coração. Elas estão perdidas e totalmente equivocadas. Parar de fumar da forma errada, sem o conhecimento correto, realmente faz a gente pagar um preço muito alto na vida. Um preço alto e totalmente desnecessário. A abstinência física existe, eu jamais a nego, mas é preciso que você a entenda e até hoje nem você nem os outros fumantes a entendem de fato. A síndrome de abstinência perceptível, ou seja, o que dá para sentir de abstinência após você apagar seu último cigarro, dura mais ou menos de 5 dias a 1 semana. De novo, dependendo do seu metabolismo, mas em tese é isso aí. 1 semana, que é o período que você a sente. E como ela é? Ela é essa leve, eu disse leve, sensação de vazio e insegurança que você começa a sentir a cada vez que apaga um cigarro antes de repor a droga. Às vezes você está focado em outra coisa, está concentrado em alguma outra atividade, não pode sair para fumar e nem liga para ela, esquece do cigarro por um tempo. Nada dói no seu corpo, certo? Você pode adiar e ir fumar mais tarde e tá tudo bem.
Essa é a grande dor da abstinência. De novo, eu estou trazendo a sua própria experiência de vida para te demonstrar que a abstinência de verdade não é o bicho-papão que te pintaram por aí. A abstinência não é o que sofre o fumante ao tentar parar de fumar. A abstinência é o que sente o fumante a cada vez que apaga um cigarro por toda a sua vida de fumante. Mas e depois dessa primeira semana, Lilian? Depois dessa primeira semana, esses leves sintomas físicos perceptíveis desaparecem. E a droga deixa o seu corpo completamente, isso é, o seu corpo se limpa da droga completamente depois de mais ou menos 3 semanas. Pronto. Mas na nossa casa do Big Brother fictícia, a gente deixou o pessoal lá dentro isolado por 1 mês. Eu vou mais longe. Vou te dar uma colher de chá. Vou deixar eles lá dentro por 2 meses, para que você tenha certeza de que eles estão 100% limpos e não há mais nadinha da droga nicotina nos seus corpos. E como eu sei que você está desconfiado, depois de 30 dias, eu ainda vou colher a urina de todos e mandar fazer um exame de nicotina e de cotinina, que é resultante da metabolização da nicotina no corpo de todos os participantes ali, para te provar que os níveis da droga nos seus corpos são similares aos dos não fumantes. Ou seja, o resultado vai dar negativo para todo mundo. Uma vez que as suas abstinências tiverem ido para o saco, que não houver mais abstinência alguma nos seus corpos e eles já estiverem 100% livres do vício físico, e isso comprovado cientificamente por exames laboratoriais, eu ainda vou dar esse tempo extra e depois de 2 meses vou liberar todos os participantes para sair da casa. Acabou. Eles não estão mais viciados fisicamente ao cigarro. Você entende e aceita essa informação? Esquece aqueles caras que ficam se lamuriando nas redes sociais o quanto sofrem meses depois de terem parado de fumar. Esquece eles. Eu estou comprovando aqui. 1 semana sem fumar, os sintomas da abstinência perceptível desaparecem. E em exames de urina depois de 1 mês, estão zerados. Para ser bem chata, depois de 2 meses, exames em laboratórios comprovam nem uma única molécula de nicotina nos seus corpos ficou. Ok? Muito bem. Eu abro a porta da casa do Big Brother e deixo todo mundo sair. Adivinha qual é a primeira coisa que todos eles vão fazer? Isso mesmo. Correr para o primeiro boteco da esquina comprar cigarros, desesperados. Por quê? Porque estão sofrendo com abstinência? Não. A abstinência de todos eles já foi para o saco faz tempo, lembra? Comprovado. Então por que eles ainda sofrem? Porque correm todos desesperados para o cigarro? Por causa daquele outro fator que eu te falei, que é o segundo componente do vício em cigarros, a dependência mental do cigarro. Lembra? O primeiro componente é a dependência física. Essa a gente eliminou lá dentro da casa do nosso Big Brother fictício. Mas tem o segundo componente, o mais importante, a dependência mental ou psicológica do cigarro, que é o que prende de fato um fumante ao vício e representa a verdadeira barreira que te impede de se libertar. Se eu te prendesse na porrada na casa do Big Brother por 1 mês ou 2 meses e depois, quando a sua abstinência também tivesse ido totalmente para o saco, se eu liberasse a sua saída, a primeira coisa que você faria ao sair de lá também seria correr para comprar cigarros. E você sabe disso, porque não se enxerga hoje sem eles. Entendeu? Porque não adianta botar o foco na dependência física do cigarro. Quando ela acaba e você resolve essa parte, mesmo muito tempo depois, você ainda sente vontade de fumar. Entenda que aquilo que você interpreta como abstinência tem diferentes percepções para você. Quando você se programa para não fumar por um período mais longo por necessidade, quando está num evento, ou num voo, ou numa reunião, na sua cabeça está tudo relativamente bem, porque você sabe que daqui a pouco vai poder fumar. Você está em abstinência, mas muitas vezes ela não te incomoda, como por exemplo,
quando você vai dormir toda noite. E por 8 horas fica sem fumar e acorda na boa, sem sofrimento algum. É a perspectiva de nunca mais fumar que te apavora. E a sua percepção da abstinência muda nesse momento, entende? Isso é algo mental, não físico, e que só pode ser resolvido mentalmente. As mesmas 8 horas sem fumar são percebidas de forma diferente em outras situações. Imagine que você pegou um voo de 3 horas e se programou para ficar sem fumar por esse tempo. Mais o tempo do embarque, desembarque, etc. No total, umas 4 horas e meia sem fumar. Ok, você sobrevive sem sofrimento algum. Você quer fumar, mas não diria que está sofrendo, certo? No entanto, a sua abstinência está ali. Ela é real. E você encara na boa. Acompanhe comigo uma outra história hipotética. Antes de pousar, o piloto diz que por algum problema técnico, vocês vão ter que retornar para a origem e que a viagem que estava prevista para levar 4 horas vai levar 8 horas. Imediatamente e magicamente, você começa a sentir o que acredita serem os efeitos da abstinência. Coincidência, não? Eles se intensificam e você começa a ficar tenso, inseguro, irritadiço, estressado, começa a ter sudorese nas mãos, todos aqueles sintomas que a gente já conversou e que você já conhece de cor e salteado. É importantíssimo que você entenda que eles não foram desencadeados pela abstinência em si. Todas essas sensações ruins não têm nada a ver com a abstinência, e sim foram desencadeadas pela possibilidade de não poder fumar. Isso é algo puramente mental, porque ficar apavorado e desconfortável num voo de 8 horas sem fumar é exatamente o mesmo que você passa toda noite quando vai dormir e fica as mesmas 8 horas sem o seu cigarro, e quando acorda não se sente mal. São de fato as mesmas 8 horas sem o cigarro. Ponto final. Ou você acredita que 8 horas dormindo faz a sua abstinência física se manifestar de forma quimicamente diferente do que 8 horas num avião sem poder fumar? Não haveria lógica nisso. Afinal de contas, 8 horas são 8 horas. E como você sentiria isso fisicamente em relação à sua abstinência, não poderia variar. Ou seja, não é a abstinência que te leva a sofrer, nem por curtos períodos, como eu provei aqui, nem por longos períodos, como no exemplo da casa do Big Brother do fumante. O sofrimento do fumante vem de um sentimento de privação que ele cria na sua mente quando quer um cigarro, mas não pode ter um. Isso não tem absolutamente nada a ver com a síndrome de abstinência da nicotina. E quando eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida, isso foi como que uma revelação para mim, porque ia contra tudo que haviam me contado a vida toda sobre a abstinência. E pela primeira vez na minha vida, eu a desmistifiquei e perdi o medo dela. Então quer dizer que eu não preciso sofrer com a abstinência quando eu parar de fumar? Não, não precisa. Ok, mas então como é que eu faço para parar de fumar sem sofrer? Simples. Resolva toda essa dependência mental que, ela sim, é a causadora dessa tortura dentro de você. Volta para o voo, por exemplo. Imagina que você estava ali, prestes a pousar, na boa. E de repente o piloto avisa que existem problemas técnicos e vocês têm que voltar. O tempo de voo dobra, de 4 para 8 horas. Qualquer um já fica bem tenso ao ouvir aquilo, independentemente de ser fumante ou não, por tudo o que significa aquela informação e pela insegurança e falta de controle diante da situação que gera. Será que o avião está com problemas? E agora, eu vou atrasar para aquele compromisso importante? Vou ter que aguardar outro voo que de repente nem vai sair hoje? Como é que fica? Vou perder meu compromisso? Será que vai dar tudo certo e a gente vai pousar? 1000 coisas passam pela cabeça de qualquer um nessa hora. Mas na sua cabeça, que é a cabeça de um fumante, você começa a ficar nervoso. E quando você fica tenso, nervoso, você faz o quê? Fuma, claro. Mas ali você não pode fumar. Parece que na hora que o piloto fez o aviso, coincidentemente, a sua abstinência se intensifica. Você entendeu que isso não é abstinência se manifestando, né?
Só que em meio a toda aquela tensão e insegurança, você tem uma insegurança adicional. Cadê a sua muleta? Cadê o seu apoio nessas horas? Cadê o seu cigarro? Sorry, ali no voo você não pode fumar. E ai de você se for fumar no banheiro. Sabe que é só o avião pousar e você vai preso na hora. Você não pode fazer isso. Então, você afasta esses pensamentos libidinosos de enganar o detector de fumaça do avião e vai aguentando enquanto pode. Quando finalmente o avião pousa, você sai atropelando todo mundo para ir fumar lá fora. E quando acende e dá a primeira tragada, consegue relaxar. E confirma para si mesmo o quanto é bom fumar e que apoio que o cigarro é. Cada vez que você acende um, alimenta não só essa dependência física, isso é, você não só enche o tanque abastecendo de nicotina o seu corpo, mas alimenta a sua dependência mental dele. Você tenta zerar o reloginho, mas assim que apaga esse cigarro, o reloginho começa a contagem regressiva dele novamente. Sempre que você estiver numa situação onde vai se sentir privado do cigarro, vai sentir um grande desconforto, e quanto maior a sua percepção de privação, maior será o desconforto. O pico da percepção de privação é a perspectiva de nunca mais poder fumar, que ocorre justamente quando você decide acabar com esse vício infernal na sua vida e fuma o último cigarro da sua vida. O vício físico, que é aquele leve desconforto da abstinência, que é totalmente indolor fisicamente, na realidade, alimenta o vício psicológico. Esse sim, o verdadeiro problema a enfrentar. Para você entender em profundidade essa relação entre a dependência física e a dependência psicológica e poder entender os dois, eu vou indicar 2 aulas que eu gravei para você assistir aqui no final desse vídeo, que são Vencendo o Vício, parte 1, o monstrinho, e Vencendo o Vício, parte 2, o monstrão. O importante aqui é saber que a sociedade e a medicina colocaram um medo desnecessário em você por toda a sua vida de fumante. E esse equívoco já te colocou pânico suficiente na sua vida para te impedir de se libertar. A abstinência é uma coceirinha. E só fumantes a sentem. Não fumantes não a sentem. Ela é causada pelo cigarro, não aliviada por ele. Inverta o jogo e reconquiste o poder sobre a sua vida. Perceba seu corpo durante a abstinência, antes de acender um cigarro, e veja que nada dói. Coloque-se na mesma situação de estar há 1 hora sem fumar, e você lida na boa com isso, porque sabe que daqui a pouco vai fumar, e na situação de nunca mais fumar, e sinta o pânico mental se instalar dentro de você imediatamente. Perceba que isto não é abstinência e colocar ela no seu devido tamanho e importância insignificante no papel que ela exerce no seu fumo é um salto gigantesco que você dá em relação à compreensão sobre como esse vício opera dentro de você. O que você tem de resolver, na verdade, para parar de fumar de forma fácil e sem sofrer, é parar de acreditar em coisas como, por exemplo, que o fumo vai resolver o pânico de um voo, porque não vai, não tem como. O avião vai pousar ou não, independentemente de você fumar. Ou parar de acreditar que o fumo é sua válvula de escape, ou que é um grande prazer, ou um companheiro. É esse tipo de coisa que faz com que um fumante saia correndo da casa do Big Brother e corra para acender um. Por não saber distinguir dentro de si a dependência física da dependência psicológica e serem incapazes de entender essas 2 dependências de forma isolada em si e como elas trabalham juntas dentro deles para os manterem viciados, é que os fumantes se confundem sobre a origem do seu sofrimento e têm tanta dificuldade de parar de fumar quando usam a sua força de vontade para tentar parar de fumar. A dependência física da nicotina, a sua abstinência, ela acaba em poucos dias e nunca foi o verdadeiro problema. Mude os seus sentimentos sobre o que o cigarro representa na sua vida e você vai se libertar dele para valer. Não por 1 semana, 1 mês ou 1 ano, mas sim para sempre, para que você possa realizar longos voos na sua vida, para onde quiser, quando quiser, como quiser,
sem precisar colocar um cigarro na boca para se sentir seguro e completo. Para ser mais exata, sem precisar dele para nada nessa vida. E esse foi o episódio número 15 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easy Way. Ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência em cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Quando as 13 lições que compõem essa série estiverem prontas e publicadas, você poderá acessar o e-book completo com elas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo você também encontra muito conteúdo gratuito que vai te trazer sempre dicas e novos insights a você. É só se inscrever e receber no seu e-mail. Dá uma conferida. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.